Talvez o que mais doa em uma traição não seja o momento em que você descobre, mas o instante em que percebe que sempre sentiu e ignorou. Aquela sensação estranha que aparecia do nada, um silêncio que parecia pesado demais, uma frase simples que ficava ecoando na sua cabeça sem motivo aparente. Você tentou racionalizar, tentou se convencer de que era exagero, de que estava vendo coisas onde não existiam. Mas e se o problema nunca foi a falta de sinais, e sim o fato de que eles vieram disfarçados de normalidade? E se a traição não começa com um toque, nem com uma mensagem explícita, mas com palavras aparentemente inofensivas que passam despercebidas no dia a dia? Hoje, eu quero te convidar a olhar para essas frases com outros olhos, não para gerar paranoia, mas para fortalecer algo que muita gente perdeu tentando manter um relacionamento a qualquer custo: a própria percepção. A traição é um tema desconfortável porque mexe diretamente com nossa vulnerabilidade. Ninguém gosta de admitir que pode estar sendo enganado, principalmente quando existe amor, história e investimento emocional. O cérebro prefere negar, minimizar, justificar. E é exatamente por isso que os sinais mais perigosos raramente aparecem de forma escancarada. Eles surgem no tom de voz, na repetição de certos discursos, na mudança sutil de atitude que vem acompanhada de frases que, isoladamente, parecem normais. O problema não está na frase em si, mas no contexto em que ela aparece, na frequência, na energia que vem junto. É aí que mora o alerta. A primeira frase costuma surgir como algo positivo, quase admirável. Eu decidi que vou começar a cuidar mais de mim. À primeira vista, isso soa saudável. Quem não quer evoluir, melhorar, se sentir bem consigo mesmo? O autocuidado é importante e necessário. O ponto não é a decisão, mas o que vem junto com ela. Quando essa mudança aparece de forma abrupta, sem diálogo, acompanhada de um distanciamento emocional e de uma reorganização completa da rotina que não inclui você, vale observar com mais atenção. Imagine alguém que nunca demonstrou interesse por certos hábitos e de repente passa a investir tempo, energia e segredo nisso, mudando horários, ficando menos disponível, evitando compartilhar detalhes simples. Não se trata de controlar, mas de perceber se essa nova fase está sendo vivida em parceria ou em paralelo. Mudanças genuínas costumam aproximar, ou no mínimo ser compartilhadas. Quando elas criam muros, algo precisa ser questionado internamente. A segunda frase parece madura, equilibrada, até necessária. Eu preciso de um tempo para mim. Todo relacionamento saudável precisa de espaço. Ninguém cresce sufocado. O problema começa quando esse pedido vira um padrão vago, sem explicação clara, usado sempre que você tenta se aproximar emocionalmente. Quando o tempo para mim não vem acompanhado de conversa, de retorno, de clareza, e passa a servir como uma fuga constante de diálogos importantes. Observe se depois desse tempo a pessoa volta mais presente, mais aberta, ou se retorna ainda mais distante, defensiva, como se nada tivesse acontecido. Espaço saudável fortalece, espaço mal explicado afasta. E quando o afastamento vira rotina, a frase deixa de ser um pedido legítimo e passa a funcionar como um escudo emocional. A terceira frase é mais sutil e justamente por isso mais fácil de ignorar. O fulano me ajudou com isso. À primeira vista, não há nada de errado em receber ajuda. O detalhe está na frequência e na forma como esse nome começa a aparecer nas conversas. Quando alguém está desenvolvendo uma intimidade que ainda não quer admitir, é comum normalizar essa presença, citando a pessoa de maneira casual, repetitiva, quase estratégica. O nome surge em contextos variados, acompanhado de um brilho diferente no olhar, de um entusiasmo fora do comum, ou, curiosamente, de uma tentativa exagerada de parecer indiferente. Preste atenção nas reações quando você faz perguntas simples. Existe tranquilidade ou irritação? A conversa flui ou é rapidamente cortada? Muitas vezes, quando há algo sendo escondido, a naturalização excessiva é uma forma de preparar o terreno, como se dissesse inconscientemente: isso sempre esteve aqui, você só não percebeu. A quarta frase costuma vir disfarçada de cuidado: você deveria sair mais com seus amigos.
Incentivar momentos fora do relacionamento pode ser saudável. O problema aparece quando esse incentivo surge sempre nos momentos em que você tenta se aproximar, criar conexão, passar tempo juntos. Quando repetidamente a sugestão de que você esteja ocupado coincide com a indisponibilidade da outra pessoa. Observe se esse incentivo vem acompanhado de proximidade em outros momentos, ou se funciona como uma forma elegante de afastamento. Existe uma diferença enorme entre apoiar sua individualidade e empurrar você para fora da relação. Quando você começa a sentir que está sendo dispensado com gentileza, algo dentro de você costuma perceber antes da razão. A quinta frase talvez seja a mais delicada, porque toca em um valor fundamental. Você precisa confiar mais em mim. Confiança é a base de qualquer relacionamento saudável. Sem ela, tudo vira vigilância, cobrança, desgaste. Mas confiança verdadeira se constrói com atitudes, não com frases usadas para encerrar conversas. Quando essa expressão surge carregada de irritação, vitimismo ou tom acusatório sempre que você faz uma pergunta legítima, ela deixa de ser um convite ao diálogo e se transforma em uma ferramenta de silenciamento. Observe o que acontece depois dessa frase. As atitudes aumentam sua segurança ou apenas suas dúvidas? Transparência acalma, defensividade constante confunde, e confusão emocional nunca é um bom sinal. É importante reforçar algo com muita clareza. Nenhuma dessas frases isoladamente prova uma traição. Todas elas podem aparecer em relacionamentos saudáveis, em fases de estresse, crescimento pessoal ou mudança de rotina. O que realmente importa é o conjunto, a repetição, o contexto, o clima emocional que se instala aos poucos. Distanciamento, segredos, respostas vagas, mudanças bruscas sem diálogo, defensividade exagerada. É como montar um quebra-cabeça. Uma peça sozinha não diz nada, mas quando várias começam a se encaixar, a imagem fica difícil de ignorar. O objetivo dessa reflexão não é te transformar em alguém desconfiado, muito menos incentivar comportamentos de vigilância ou confronto impulsivo. O que estamos fazendo aqui é fortalecer algo que muita gente aprendeu a desacreditar: a própria intuição aliada à observação consciente. Relacionamentos maduros exigem coragem para enxergar o que está diante dos olhos, mesmo que isso seja desconfortável. Exigem também equilíbrio emocional, nem inocência total, nem paranoia, apenas atenção lúcida à realidade. Se em algum momento, enquanto você escutava, algo fez sentido de uma forma silenciosa, respeite isso. Não significa que você precise agir imediatamente, mas talvez seja um convite para observar com mais presença, para valorizar seus sentimentos sem se culpar por tê-los. Amar não deveria exigir que você se apague, que se force a não ver, que se convença de que tudo está bem quando algo dentro de você pede atenção. Relacionamentos saudáveis não têm medo de perguntas. Não se sustentam em frases prontas, mas em coerência entre palavras e atitudes. Quando existe verdade, ela se manifesta na consistência, na abertura para conversar, na disposição de explicar sem transformar o outro em inimigo. E quando isso falta, o silêncio começa a falar mais alto do que qualquer declaração. Se esse conteúdo trouxe clareza para algo que você sentia, mas não sabia nomear, use isso como um ponto de fortalecimento, não de desespero. Você merece relações onde sua percepção é respeitada, onde o diálogo é possível e onde a confiança não precisa ser exigida, apenas construída. E acima de tudo, você merece não ignorar mais os sinais que a vida insiste em mostrar, mesmo que eles cheguem disfarçados de frases comuns. Se sentir que esse conteúdo pode ajudar alguém que você conhece, compartilhe. Às vezes, tudo o que falta para alguém acordar é ouvir exatamente as palavras certas no momento certo.